Fala pessoal, muito boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 10 de junho, mais uma super live para vocês aí que estão todos os dias aqui prestigiando as nossas lives no nosso canal aqui da Unicorp Faculdades, que tem feito um trabalho maravilhoso, um trabalho muito bacana, entregando para a nossa sociedade nesse momento de pandemia, de muitas incertezas, um conteúdo muito legal através dessas lives com convidados mais que especiais, né? Mestres, doutores, especialistas e enfim, pessoas de diversas áreas. E eu já quero mandar um abraço aqui para o nosso querido João Eduardo. Fala, grande João, meu amigo querido, precisamos nos falar, hein? Precisamos nos falar e mandar aquele seu curso lá para fazer ele acontecer. Inclusive, também quero te convidar para fazer uma live aqui comigo, viu, João? Vai ser muito legal a gente falar aí sobre várias coisas a respeito do trânsito, sobre o seu produto, né? Sobre a sua empresa, muito legal. Então já tá feito o convite, viu, João? Beijo no teu coração. E olha só, hoje, né, dia 10 de junho, estava falando aqui da Unicorp, que está fazendo esse trabalho maravilhoso, né? E quero agradecer também a Angélica, quero agradecer ao Pereira, HPS Pereira, obrigado querido, você está todos os dias com a gente, é um prazer. A Silene Pedagoga, obrigado Silene, obrigado por estar aqui com a gente, tá? E hoje, né, não poderia ser diferente, faremos mais uma daquelas lives sensacionais que a gente vem fazendo de segunda a sexta-feira, todas as semanas, e hoje nós vamos falar aqui com somente, apenas a Rejane Negreiros. Nossa, vai ser muito legal. A nossa querida Rejane Negreiros, que foi foi mestre de cerimônias, foi mestre de cerimônias do nosso quarto Fórum Multiprofissional, realizado o ano passado, no dia 1º de novembro, lá no Teatro Pedra do Reino, com a presença de Geraldo Rufino, Alberto Marinho, nosso reitor, professor Hilton, Vini de Oliveira, Fábio Bandeira de Mello, ou seja, uma galera assim top de linha. Quero mandar um beijo aqui para nossa coordenadora acadêmica também, professora Janaína Mota, obrigado, beijão no seu coração, minha amiga querida, que também já fez 2 lives com a gente aqui, dando verdadeiras aulas, foram lives fantásticas, super esclarecedoras, falando sobre essa questão, né, da psicologia, falando sobre essa questão emocional que nós estamos vivendo, enfim, foi muito legal. Então eu estou aqui agora aguardando a nossa querida Rejane Negreiros entrar na nossa sala aqui para começar o nosso bate-papo. Enquanto isso, vou começar a convidar meus amigos aqui nesse, não sei se isso aqui é um avião, se é um triângulo, enfim, vamos ver aqui o que é. Olha só, eu acho que é um aviãozinho, tem gente que acha que é um triângulo. Bem, hoje eu tô achando que é um aviãozinho, beleza? Então vamos clicar aqui no aviãozinho e convidar nossos amigos. E agora, ó, acabou de entrar aqui a nossa estrela da noite, a nossa convidada, que é nada mais nada menos que Rejane Negreiros, uma jornalista fantástica, que nos honrou, como eu disse antes, que nos honrou sendo nossa mestre de cerimônias do quarto Fórum Multiprofissional, um mega evento que a Unicorp realizou lá no Teatro Pedra do Reino, no dia 1º de novembro de 2019 do ano passado, com mais de 2.000 pessoas e somente com convidados como nosso reitor, professor Hilton, que acabou de entrar também, que está aqui na sala, Geraldo Rufino, palestrante, né, nosso principal palestrante, o ex-catador de latinhas, que, né, ascendeu e hoje é uma pessoa, um empresário de mão cheia, um empreendedor. Também Vini de Oliveira, Alberto Marinho, Fábio Bandeira de Mello. Foi um evento fantástico. E a nossa querida Rejane Negreiro, que também é aluna da Unicorp. Ela foi nada mais, nada menos que a nossa mestre de cerimônias. Então, sem fazer muitas delongas, eu já vou colocar ela aqui na conversa, porque o papo hoje vai ser fantástico, tá? Fantástico. Eu vou deixar para ela falar o tema, porque deixa para o nosso convidado. Eu já falei demais. Mais uma vez, agradecendo a Unicorp pelo espaço concedido e pelo brilhante trabalho que tem feito, né, nesse momento à frente aí, dessa pandemia, levando informação de relevância, conteúdo de qualidade para a nossa sociedade. Beleza? Vamos então colocar aqui a Rejane. E aí vai ser fantástico hoje a nossa live. O pessoal já está entrando. Vamos convidar nossos amigos, hein? Porque não é todo dia. Eita, Rejane, querida. Olá, boa noite.
Obrigada pelas palavras, eu sou tudo isso não, mas obrigada. Você é tudo isso mais um pouco. Eu ainda falei pouco de você. Vou deixar para É você isso. continuar falando agora. Pois é, Gente, olha obrigada, só. Titi. Pois não, fala, Regiane. Eu acabei falando isso. Obrigada, estou agradecendo, obrigada pelo convite, já dando boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser um papo super legal. Já convido todo mundo a participar. Poxa, Regiane, ó, eu quero primeiro agradecer em nome da Unicorp, tá? Em meu nome aqui, que vou estar com você nessa live. Me sinto muito honrado, nós estamos muito honrados, né, como instituição, e é um prazer sempre falar com você. Você dispensa comentários, né? Claro que a gente pede sempre para todos os nossos convidados se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, né? E eu gostaria que você assim fizesse também, falasse um pouquinho sobre a sua brilhante trajetória, né? Como jornalista, apresentadora, fazendo um sucesso enorme, um trabalho incrível, viu? Parabéns ao trabalho que você tem feito à Obrigada. frente da Band News FM, também da TV Manaíra no seu programa, levando informação de qualidade, conteúdo de relevância. Meus parabéns, Regiane. Muito obrigado por conceder uma horinha do seu tempo, que eu sei que é bem apertadinho, você tem muitos compromissos, e enfim. Muito obrigado, Regiane. E passo a palavra a você, para que você possa se apresentar aí para os nossos espectadores. Obrigada. Boa noite a todo mundo. O Romão estava conversando com o professor Romão Júnior agorinha. Obrigada por estar aqui. Francisca Varela, Tiquinha, o Santana aqui com a gente também, minha irmã Regina. Obrigada, gente, pela companhia. Então, eu sou jornalista há quase 20 anos, formada aqui pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em linguagem de TV, né? Agora sou mestranda em ciência política, seguindo Opa! ali seus passos. Ei, colega, venha-se embora! Pois é. Já atuei aqui na TV Cabo Branco, comecei minha carreira, né, na TV Cabo Branco, que é afiliada à Globo. Depois eu fui para Manaus, recebi um convite da Record, fui para Manaus, fiquei alguns anos em Manaus. E aí voltei, vim para a afiliada da Record aqui na Correio, onde fiquei por 2 anos. Recebi um convite irrecusável da TV Manaíra Band, porque eu tinha um sonho, uma vontade muito grande de fazer rádio, eu nunca tinha feito, e aí veio a Band News, que eu sempre fui muito fã, sempre ouvi, né? E aí não pensei 2 vezes, fazer TV, fazer rádio, fazer um programa voltado para o jornalismo político, econômico, ou seja, tratando de temas um pouco mais profundos, né? Que exige muito estudo. Não à toa eu fui em busca do mestrado em ciência política, porque eu acho que é importante, que vai me dar, Uhum. né, vai me dar uma construção legal, né, para melhorar cada vez mais o meu trabalho e trazer uma informação de qualidade para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. É isso. Poxa, que legal. Olha, gente, é um prazer estar falando com o Regiane aqui, porque a gente sabe, né, que não é fácil. Eu também sou jornalista e a gente sabe como que é o cotidiano, a rotina, né, do jornalista que tem que preparar, enfim, aí quando chega em casa tem a família, né, para cuidar também, então não é fácil e Regiane se colocou com muito carinho aqui um tempinho para falar com a gente e a gente tem que aproveitar. Então vocês que estão entrando agora, nós já estamos com uma audiência muito legal. O França lá, ó, mandando um beijo para você e muitas pessoas aqui com um carinho enorme por ti, né? Olha, olha só, o José está dizendo aqui, ó, as mais lindas jornalistas estão na TV Band de Manaíra. Ai, José é um querido. José é um querido, está sempre com a gente. É de Goiás e está sempre com a gente. Um beijo, José. Legal. Regiane, o que você está achando do seu mestrado? Você já iniciou já? Ou ainda Já, está... iniciou? Como é que você está já. achando? Como é que você tem visto assim o seu mestrado? Está esses primeiros passos? É recente, né? Porque eu lembro que você falou comigo em novembro, queria fazer o mestrado. E recente assim, quanto tempo que você, desde quando você iniciou? Começou em março. Professor Nildo, Vai. obrigada pelas palavras. Um beijo. Começou em março. Você sabe que mestrado exige muita leitura, né? Uma literatura extremamente pesada, exige muito estudo. Uhum. E
E eu ainda inventei de fazer um curso também de ciência política, uma graduação, porque eu entendo que também é necessário. Então, eu estou muito mergulhada nos estudos, desejando, de fato, me melhorar como profissional, para também trazer um conteúdo mais interessante, mais instigante, né, mais profundo. Eu nunca gostei de fazer análises superficiais, eu nunca gostei do mimimizinho político, porque eu acho que a gente tem muito mais para debater, e principalmente vivendo o que a gente tem vivido no Brasil nos últimos anos. A gente vem, né, de protestos ali em 2013 que bagunçaram, digamos assim, o nosso sistema político, que já vinha num processo de desgaste por conta de uma crise econômica, né? E isso leva também à crise institucional. Então, a gente vem de 2013 para cá, gente, são 7 anos de instabilidade, né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante para o jornalista, para o professor e para a sociedade, de um modo geral, entender melhor todos esses processos, principalmente porque a gente está vivendo um outro fenômeno que traz essa instabilidade, que é a questão das fake news, a questão da pós-verdade, né, que a gente tanto fala. Agora, mais precisamente, eu falava com o professor Romão mais cedo sobre um outro fenômeno que poucas pessoas falam, que não existe praticamente literatura a respeito, mas que é importante, porque é o que a gente está vendo hoje, que é o fenômeno da pós-mentira, né? Então, você tem a pós-verdade, que é a ilusão, né? E depois você tem a da pós-mentira, que é a desilusão. E nesse caso, não é uma desilusão amorosa até, porque a gente tem a gente tem visto ligações das pessoas com esse debate político que transcende a história da racionalidade, que vai para o debate irracional, quase religioso até. Né? A gente vê que existe uma fé imbuída nisso tudo, né? E uma fé numa pessoa, ou uma fé num mito, ou uma fé numa ideia. Que ideia é essa de livrar o país da corrupção? A gente livrou, a gente não livrou? Então, a gente tem a gente tem passado por momentos difíceis e importantes, que a gente, como profissional da imprensa, que leva informação para outras pessoas consumirem, que a gente se prepare, né, para que a gente, de fato, não fique boiando nesse mar todo que a gente está vendo, né? Eu, inclusive, viu, Regiane, nós estamos aqui já entrando nessa questão política, né? É inevitável, porque você tem esse viés, né, dentro do seu jornalismo que você pratica, que realmente é muito bacana, é muito informativo, elucidativo para as pessoas, e eu gosto muito de ouvi-la. Claro, e eu tenho outro dia eu estava falando aqui com uma pessoa, né, um convidado meu, e eu disse o seguinte, o importante no debate político não é o que acontece no Brasil, que eu vejo que existe uma desassociação das coisas, é o seguinte: o Brasil é um país que todos nós somos um país que não temos guerras, que nós temos um povo, claro, temos as nossas divergências, diferenças culturais, isso existe, é fato, existe, né, os abismos sociais que são imensos, mas nós somos um povo esforçado, trabalhador, que a gente não merece ter essa divisão que hoje a gente vive no nosso país, né? Esse extremo radicalismo. E eu penso da seguinte forma, eu sou muito prático nessa questão. Eu acho que as divergências, elas são saudáveis e devem existir. E dentro das divergências, nós temos que procurar as nossas convergências para seguirmos em frente, o que não acontece hoje. Hoje, o povo, as pessoas que estão de um lado ou de outro, são verdadeiros inimigos, isso não existe. A gente tem que parar, podemos ser adversários. Eu posso concordar com a sua visão de mundo e discordar de algumas coisas, mas eu não posso achar que a minha visão de mundo ela é soberba e eu não devolvi ninguém. Aí que está o erro, essa inflexibilidade. Eu posso achar que a vida em outro planeta, eu tenho que escutar as pessoas, tenho que ouvir outras visões de mundo, tenho que ouvir as divergências, a gente precisa disso. E hoje o debate está muito raso, né, Regiane? Você não acha que o debate político no Brasil está muito raso? Está muito superficial? As pessoas se apegam a coisas assim que não existe, eu nunca vi um negócio desse. Existe um debate raso, eu acho que a gente conseguiu a façanha de eleger
mais do que um congresso promíscuo, a gente conseguiu eleger um congresso altamente conservador no pior sentido da palavra, mas pobre, não só pobre de léxico, mas pobre de ideias, né? Com mandatos pobres. Então você percebe que hoje a gente tem muita política doméstica e a gente não tem a política, né? Como se diz, a política com P maiúsculo. Então isso é muito ruim. E esse debate, ele acaba transitando ali no universo das emoções, e isso coloca a gente, sim, dentro do plano da irracionalidade. É muito complicado tudo isso. Por isso que é importante o trabalho da imprensa, no sentido de levar informação séria, mas é muito importante o trabalho do educador, é muito importante o trabalho do conhecimento, né? A gente não pode negar a história, a gente não pode reduzir os fatos históricos, porque a gente precisa aprender com o passado. Olhar para o passado para tentar construir algo melhor, para a gente poder ter esperança no futuro. Então não adianta a gente negar, por exemplo, que houve ditadura. Houve, está aí, a gente teve anos de chumbo, a gente teve perseguição, a gente teve censura, a gente teve atos institucionais. O que eu percebo de diferente agora, e talvez, Adriano, isso inflame esse debate sobre fascismo, antifascismo, que a gente tem visto, porque é interessante. Quando a gente vai para a literatura, quando a gente vai para as correntes de pensamento, há correntes que dizem o seguinte: olha, não é fascismo porque o fascismo está circunscrito a um determinado período histórico. E aí a gente, outras pessoas que dizem, não, existe o fascismo, a gente tem que trabalhar o fascismo como um conceito. E dentro desse sentido, ele é atemporal. Então, quando você tem, por exemplo, ataques, se fala muito em liberdade, mas você tem ataques às liberdades. As liberdades, por exemplo, das universidades. A universidade é o campo do debate. É onde todas as ideias precisam estar ali, conversando, dialogando umas com as outras. É a universidade é esse laboratório. Então, se você censura o debate acadêmico, você censura o conhecimento. Então, você golpeia a chance de aprendizado, de amadurecimento, né? Então, isso é um problema muito sério. Então, você tem a negação, né, com essa história de dizer que o que se faz dentro das universidades é doutrinação. Enfim, isso tudo é muito perigoso. E aí, como isso mexe com a emoção, como isso mexe com a crença, como isso mexe com valores, eu acabo acreditando naquilo porque para mim é mais cômodo acreditar. Eu não quero saber se é verdade. Eu quero saber que eu acredito. Se eu acredito, é verdade. Então a gente começa a ter várias verdades que na verdade não são. Que elas se destroem muito facilmente. E isso é um grande perigo para a democracia, porque a gente tem, na verdade, um fundamento da democracia. Então, se a gente trabalha a desinformação e se a gente trabalha com inverdades para promover a discórdia, né, em função de um projeto de poder, isso é muito grave, porque aí entra um sistema todo em risco, né? Então, eu falava da questão da negação do conhecimento, mas, por exemplo, você tocou num ponto, você me diz, Rejane, existe uma polarização muito grande, é um eterno, é mais do que sentimento, é uma guerra constante, né? E Humberto Eco já fala sobre isso, quando ele diz o seguinte, que dentro, por exemplo, um dos sintomas, eu estou falando dos sintomas do fascismo, eu não estou dizendo que a gente tem fascismo no Brasil, mas nós temos traços desse regime dentro de ações políticas que são perigosas, que é preciso que a gente preste atenção, que as instituições prestem atenção, mas que nós, como sociedade. Sabe por quê? Porque o que a gente enxerga agora, inclusive, esses dias na Folha teve um artigo que foi escrito a várias mãos por vários professores de vários campos de conhecimento, onde eles falam exatamente sobre isso. E tem um estudioso norte-americano, que ele fala assim, ele traz etapas, por exemplo, do que seriam golpes contra o sistema democrático. Tem outros professores de um livro que está bem conhecido, muita gente consumiu, que é Como as Democracias Morrem,
e o Levitsky e o outro, esqueci o nome agora do autor, eles falam, olha, as democracias hoje elas morrem por dentro. E aí esse outro autor, ele traz exatamente isso, né? Essa questão das democracias que morrem por dentro, e aí se fala e isso é um sintoma grande do fascismo, e aí ele fala, eu anotei o nome dele, é o Adam Zervoski. Ele tem um livro que é o Crisis of Democracy, e ele fala de autoritarismo fortuito. Sim. Né? E ele diz que existem 3 etapas, por exemplo, desse autoritarismo fortuito, que se aplica muito bem hoje ao que a gente vive no Brasil. Primeiro que ele é incremental, ele vai acontecendo, ele se dá dentro das instituições, ele se dá dentro do processo legal. Então, e esse é um dos pontos, e aí nesse sentido, como ele tem cara de legal, como ele tem cara de democrático, é muito difícil que a população perceba que exatamente. E aí entra o papel do educador, e aí entra o papel do jornalismo, do jornalista, da imprensa, de mostrar que isso acontece. Olha, tem cara de legal, até porque ser democrático está na moda, né? Mas se usa a legalidade para corroer por dentro essas instituições, essas leis, né, que estabelecem e garantem nosso Estado de Direito. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso tudo e, principalmente, isso aumenta demais a nossa responsabilidade enquanto ser social, sabe? De explicar, de traduzir, de mastigar essas informações e de trazer isso a público. Tem gente que confunde isso com debate partidário. Eu fico muito triste, porque tem gente que pensa que quando a gente faz a crítica, e aí a gente volta para o fascismo, porque o fascismo, um dos sintomas do fascismo também é eliminar qualquer crítica. Mas o jornalismo, ele é crítico por natureza. Esse é o papel, é o viés do jornalismo, né? E aí é independente, né, Regiane? É independente de ideologia, seja para a direita, seja para a esquerda, seja interessante. É o papel do jornalismo, justamente. Exatamente. Se a gente não faz isso, aí tem gente que diz, parem de apedrejar. Mas não é apedrejar. É mostrar o que está acontecendo, é mostrar a real, né? E aí tem gente que confunde isso com política partidária. E eu fico me perguntando a quem interessa a briga partidária. Os partidos ou alguns grupos perceberam que é bom estabelecer isso entre a sociedade. A sociedade comprou uma briga dela. Não é? Essa briga partidária não é nossa, não é tua, não é minha. Eu não estou ligada a partido, eu não estou vinculada a partido. Ou se tiver, porque é um direito teu como cidadão, não significa que isso seja uma diretriz para toda e qualquer ação tua como indivíduo, entendeu? Claro. Regiane, olha só. A minha esposa estava aqui brigando comigo, falou, você treina aí porque você chama a Regiane de Regiane. Eu falei, não, eu acho que é a minha... É a forma como eu falo, porque eu tenho dificuldade, eu acho que eu tenho alguma... Aí ela falou, você fica treinando aí, mas olha, às vezes vai sair um Regiane de vez em quando, você não liga não, viu? Eu já te peço desculpas, tá? Não se preocupe, eu tô batizada, porque quando eu era criança, eu era fã do Fofão. E eu fui para um show do Fofão, e o Fofão pediu um autógrafo, e ele deu um autógrafo à Regiane. Ali, eu me vacinei. Não se preocupa, não. Você é ótimo. Olha, o Jonathan tá aqui, ó. Hashtag Ciro 2022, futuro presidente do Brasil. Ótima live com Regiane Negreiros, a melhor jornalista do estado. Continue assim, valeu, Jonathan. Tem a professora Aline Pode aqui também, ó. É preciso dialogar sobre política de forma coerente, sem fanatismo, verdade. O Eric Maggio também colocou uma pergunta aqui para a senhora, dizendo assim, professor Eric Maggio, e antes desse atual congresso, tínhamos essa política que você está se referindo? Eu acho que quando a senhora estava falando, né, de ter um congresso hoje retrógrado, né, voltado aí sem ideias, né, sem as ideias para que a gente possa avançar, um congresso engessado, eu acho que ele está se referindo a isso, viu, professor Regiane? Pode me chamar de você, viu, Adriano? Oi? Pode me chamar de você, somos contemporâneos. Muito obrigado. Querendo dar uma de novinho, tá? Professor, aí, obrigada pela pergunta.
O Thiago Pena colocou aqui, ó, fantástico, discussão lúcida e altamente relevante, tendo em conta todo o contexto ao qual estamos vivenciando como um todo. Parabéns à iniciativa. Olha, a gente tem que agradecer a todas as pessoas que estão aqui conosco, entrando nessa live, a professora Renata lá de Mossoró, agora acabou de entrar. Obrigado a todos vocês. Façam suas perguntas para a Regiane aqui na nossa live. Se ela não conseguir responder, depois a gente podem fazer a minha, eu remeto a ela é super acessível. A gente está aqui nessa live e é o momento mesmo, né, para a gente fazer perguntas. Você falou muito de fascismo agora, Regiane, e eu quero fazer uma pergunta para você. E você acha que nós estamos evoluindo nesse momento para um regime, assim, para um governo mais ditatorial, ou você acha que as nossas instituições estão consolidadas? Por exemplo, a gente sabe que tem alguns viés, que nós estamos vendo, que às vezes foge do controle, vamos colocar dessa forma. E aí a gente vê que o STF está agindo, que o Congresso está tentando fazer sua parte através dos seus presidentes. Mas você acha que nós corremos um risco de retrocedermos a um regime, por exemplo, cair nas mãos de um regime militar? Você acha que corremos esse risco, Regiane? Olha, eu vou começar da pergunta do professor. Deixa eu só mandar um abraço especial para Tiago Pena, porque eu acho que Tiago Pena... Eu estou vendo aqui pela fotinho, mas eu acho que é você, Tiago, que estudou com minha irmã, Regina Negreiros, fez filosofia há muitos anos. Eu conheci ali nos corredores da Praça da Alegria. Eita. Nossa, faz tempo, mas é bom rever amigos. Olha, é preciso que a gente entenda que aquilo que está lá em Brasília, no Congresso, né, chegou ali pelo voto. Então, o Congresso que nós temos é reflexo do eleitor, é reflexo da sociedade. A gente não tem uma sociedade amadurecida. Em virtude disso, a gente tende a fazer escolhas equivocadas. Então, a gente estava falando muito da política do medo, né? E de como isso se reflete na decisão das pessoas. Então, quando você toma decisões pelo medo ou pelo ódio, e eu trago ódio porque a questão do antipetismo, isso foi muito forte, né, nas eleições de 2018, e polarizou demais o discurso, e é tanto que a gente tinha PT contra uma pessoa, ou uma pessoa que era o Jair Bolsonaro contra o PT. Era um homem e um partido, né? Enfim, foram vários os motivos, as desconstruções e construções que levaram a essa polarização. Mas acho que a gente precisa entender que o que a gente tem ali no Congresso é reflexo exatamente da nossa sociedade. Uma sociedade amadurecida, uma sociedade que não está amadurecida e não está preparada, ou de repente que aceita, pega carona nos discursos, né, na crista da onda dos discursos vazios, né, porque a gente costuma transferir responsabilidades. Então, a gente sabe, votar, por exemplo, no Brasil é uma obrigação. Muita gente vai votar, de fato, reclamando, porque não quer participar daquele momento. Não é festa da democracia, como a imprensa diz, não é, mas é um processo que é importante nas grandes democracias, né? Quando a gente fala de democracia, em todos os lugares onde existe um processo de democratização, e aí a gente precisa entender que existem democracias plenas, e a gente não vive uma democracia plena no Brasil. Então, é mentira dizer que a democracia ela é consolidada. Se assim o fosse, não estaríamos vendo esse fantasma, por exemplo, a gente vai ter um golpe, a gente está vivendo um fascismo, né? Então, a gente é muito reflexo disso. A gente vem passando por um momento de descrédito muito grande dos políticos, né, das instituições políticas, das instituições democráticas como um todo, muita gente cobrando ações da Câmara Federal, do Senado, muita gente cobrando ações, inclusive, do Supremo Tribunal, né? Mas é preciso que a gente entenda também que nem tudo acontece dentro do ritmo que a gente deseja como sociedade, porque as instituições têm um rito, né? E a gente precisa seguir a legislação. Então, por exemplo, o processo de impeachment de Dilma Rousseff vai para a Câmara, aí depois vai para o Senado, é um processo político, estava lá no Senado, presidido pelo presidente do Supremo. Existe um rito para as coisas acontecerem.
acontecerem. E é uma burocracia que talvez seja necessária, mas que pode amadurecer, pode aprimorar também. Mas a gente percebe que existe um ranço da sociedade muito grande, uma sociedade que às vezes está assustada pela violência, uma sociedade que está zangada porque paga muito imposto e esse imposto não retorna para ela como deveria, né? E uma sociedade que está ressentida, por exemplo, com o PT, acreditou em determinadas coisas e viu a corrupção, por exemplo, ali dentro do mensalão, né? Eu quero te fazer uma pergunta sobre isso, viu, Regiane? Depois eu quero, quando você concluir com o raciocínio, eu quero te fazer uma pergunta justamente sobre essa questão do PT, tá? Tá. Vou continuar, então, perdão. Desculpa te interromper. Então, é interessante a gente perceber que o PT se tornou um partido extremamente fisiológico. Tão fisiológico como o MDB. E eles fizeram aliança. Dentro do PT, inclusive, houve muita crítica. Não faz aliança. Não, vamos fazer uma aliança com o MDB, porque, do contrário, a gente não consegue aquilo que precisa para chegar ao poder. Né? As concessões que são feitas dentro do nosso sistema. A gente tem um sistema que ele só funciona se houver governabilidade. Então, houve erros, né, erros crassos, inclusive, que acabaram que acabaram fazendo com que a gente chegasse ao ponto que está. Com uma mão, eu não digo mãozinha, não, com uma mão pesada e importante da grande mídia. Né? A gente precisa dizer, e a grande mídia precisa fazer meia-culpa em toda essa situação que a gente vive legal, hoje. Regiane, bacana você estar falando isso. Mas muito precisa, bacana. Então, saindo disso, eu acho que a gente precisa amadurecer nesse sentido e a gente precisa de tentar transferir responsabilidades, entendendo que não existe boa política, ou que a gente não... Na verdade, eu vou reformular a frase. Não existe melhora na política sem ser pela própria política. A política é o caminho. A gente só conserta política ruim com política boa. Então, a gente tem que aprender a ser mais consciente, de fato, e começar a prestar atenção em projetos, não ideias e soluções que vão trazer um milagre. A gente quer um milagre. A gente quer que da noite para o dia a corrupção acabe, a gente quer que da noite para o dia a violência acabe, e a gente sabe que não é assim. Né? Então, a gente precisa entender o nosso papel no meio de todo esse processo. Enquanto a gente entender, a gente vai ter um Congresso extremamente tacanho, penoso e pobre, de ponto de vista de qualidade humana, extremamente pobre. E aí eu vou agora para a sua pergunta, a gente está preparado para viver, de repente, um processo ditatorial? Olha, é muito triste que a gente passe por esse momento, porque a democracia, ela não veio fácil. Houve censura, houve mortes, houve perseguição, e isso é fato histórico. Dizer que não houve, negar a história, é um grande crime, porque a história está aí para ensinar a gente, embora a gente teime em não querer aprender com ela. Né? Então, é triste, mas voltando a citar o Adam, né, que escreveu eu ainda não li o livro, só alguns pontos, do Crisis of Democracy, ele fala exatamente do autoritarismo fortuito. E aí tem gente que diz o seguinte, a gente vai viver um golpe? Vai ter militar na rua? Vai ter autogolpe? Gente, a gente tem vivido golpes todos os dias. E é isso que ele fala desse golpe que é incremental, né? Desse passo, que ele vai vindo continuamente, pouco a pouco. Então, você sai dinheiro da educação, sai dinheiro de políticas públicas que são essenciais para que a gente tenha justiça social, política de bem-estar, para que a gente tenha menos pobreza, para que a gente tenha mais consumo, porque a nossa economia é baseada no consumo, né? A gente não tributa renda, né? Nos países desenvolvidos, se tributa renda. Tributar renda, taxar grandes fortunas, inclusive, existem 7 impostos previstos na nossa Constituição e esse foi o que nunca passou. Por quê? Porque ele vai contra interesses exatamente daqueles que estão lá e que foram eleitos por nós. Então a gente tem bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada da bola, e os interesses que eles defendem são os interesses próprios e não o bem da coletividade. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de pensar mesmo em quem eu vou votar. A gente precisa olhar para isso com um olhar mais sério e muito crítico, porque do contrário, não é como eu ouvi muita gente dizendo, se não der certo eu tiro. Não é assim. A gente não pode votar e tirar na hora que bem entender e que bem quiser. E aí, nesse sentido, tem muita gente que diz o seguinte,
Será que cabe agora o impeachment de Bolsonaro? Tem 32 pedidos contra ele, né, dentro lá da Câmara Federal. O Rodrigo Maia não tocou nenhum. E muita gente cobrando do próprio Supremo Tribunal Federal ações nesse sentido. O Supremo que está investigando, por exemplo, a questão das fake news. As fake news, né, que nos trouxeram para onde nós estamos hoje, porque elas manipulam a verdade. Tem um jornalista americano e que ele fala exatamente sobre isso, e ele diz que manipular a verdade e trabalhar a desinformação, isso traz um risco imenso para a democracia, para as liberdades individuais, para as garantias que nós temos e que nós conquistamos a duras penas. Então, eu, sinceramente, eu não acredito, Adriano, num golpe de ter o tanque de guerra na rua. Tanque de guerra na rua. Nós temos um governo militar. Sim, porque sim. nós temos mais militares no governo do que durante o próprio período da ditadura. Então, eu acredito sim que o golpe está acontecendo todos os dias, quando a gente começa a censurar, quando a gente começa a tirar investimentos importantes que promovem equidade ou justiça social. Por isso que é importante olhar para as minorias, né? Quando a gente entende que o Estado não pode ser máximo, mas que o Estado também não pode ser mínimo. Mínimo, claro, né? claro. Porque, do contrário, a gente vai aumentar a pobreza. A gente não pode olhar, né, só para banco. A gente não pode colocar dinheiro só em banco e deixar de, por exemplo, numa crise como essa, deixar de tomar medidas anticíclicas. A gente poderia estar, olha, no outro estágio no combate à pandemia. Nós estamos porque temos tomado decisões irresponsáveis ou muitas vezes a gente não tem tomado. Estamos criando crise em cima de crise e não solucionando o problema mais grave. Enquanto isso, milhões de pessoas, aos invisíveis, aqueles que não têm documento, aqueles que não têm acesso à internet, e ainda assim, o Onyx Lorenzoni e todos do governo não pensaram nessas pessoas. E a gente tem um novo pobre. Aqueles que eram classe média e que agora não têm dinheiro sequer para comer porque não têm acesso sequer à primeira parcela do benefício, porque são 2 milhões de pessoas que não conseguiram tirar a primeira parcela. Então, enfim, eu não acredito no golpe Eu acho que a gente vem tensionando todos os dias e o executivo tentando sobrepor a autonomia de outros poderes, do poder legislativo e do poder judiciário. Isso é muito ruim, porque a gente precisa de um equilíbrio e a gente precisa do sistema de freios e contrapesos. E nas democracias plenas, a gente tem controle externo e interno. E é para isso que serve, para controlar, para não deixar que saia do seu quadrado e interfira no quadrado do outro. Não, muito legal. Regiane, aqui está uma opinião sensata, né, de uma pessoa como você, que tem todo um conhecimento, né, e gosta do tema, mas eu costumo dizer o seguinte, eu mesmo faço meia-culpa porque há muito tempo eu fiquei afastado da política porque as pessoas falavam muito para mim, política é coisa para vagabundo, para bandido, para gente safada, você vai ser político, você vai ser safado, você vai entrar no jogo. E aí, olha só, olha que engraçado, uma coisa eu aprendi na vida, e eu acho que todos aprendemos com o tempo, que é o seguinte, quando o bom se afasta, quem toma o controle são os maus. Então, o que aconteceu? Eu acho que eu projeto não só o que aconteceu comigo, mas com muitas pessoas que pararam, ou seja, não vamos dizer assim, se abdicaram de falar de política, de ir atrás realmente dos seus direitos, de fazer o seu voto valer, enfim, de debater, de colocar suas ideias. As pessoas acabaram ficando muito recuadas, muitos não quiseram se envolver, justamente ao longo de muitos anos. Eu não estou falando de agora não, viu, Regiane? Isso é um debate, inclusive eu mando para você depois, para você ler o meu artigo científico, que conta a história do Brasil dos últimos 50 anos, tá? Fiz uma análise bem crítica dos últimos 50 anos, e mostra que a população, o povo, se afastou porque era legal manter essa retórica de política para ladrão, para safado, né? Tanto é que um político da minha cidade, que ilustra muito bem isso, é o Paulo Maluf. Ele falava assim, eu roubo, mas eu faço. E as pessoas que defendiam ele falavam, eu voto nele, ele rouba, mas ele faz. E olha, né, aonde o grau de... Aonde isso não ficou, né?
Então, assim, concluindo, o que eu queria te dizer é o seguinte, quando eu voltei e falei, não, eu quero dar minha contribuição, eu passei a pensar o seguinte, olha, eu quero entregar um país para os meus filhos um pouco melhor do que eu recebi dos meus pais e dos meus avós. Mas essa tem sido uma missão muito dura, Rejane. Eu tenho ficado um pouco desesperançoso, juro a você. Porque, claro, a gente vê essas sucessões, mas mesmo com pouca esperança, um pouco mais desesperançoso nesse momento, a gente não pode recuar, a gente tem que continuar a dar exemplo, porque vai haver, né, vai haver realmente essas dificuldades. A gente tem históricos na Europa, né, de anos e anos. Então, assim, o que a gente tem que fazer aqui é esse debate, é colocar essas coisas que a Regiane está colocando, para que a população comece a debater política de uma forma natural. Eu acho que já melhorou muito, viu, Regiane? Eu acho que já melhorou muito, mas nós precisamos avançar ainda. Por exemplo, tem que fazer parte, né, da educação mesmo das pessoas, da base, ou seja, do mais humilde ao mais, vamos dizer assim, favorecido, ou seja, aquele do mais pobre ao mais rico. As pessoas têm que conhecer política, têm que falar sobre política, porque é aí que a gente vai conseguir ter uma sociedade, não digo mais igualitária, porque para mim a igualdade é muito utópica, ao meu modo de ver, né? A gente até busca isso, mas ao meu modo de ver é muito utópica, porque eu vejo que as pessoas não são iguais, né? A gente tem essas vontades, cada um tem as suas ambições, enfim, mas a gente tem que ter uma sociedade que gere um ponto de partida mais igual para todos poder chegar lá. E isso que a gente tem muita dificuldade, né? Eu acho que a partida tem que ser igual. As pessoas precisam ter mais oportunidades. E isso é muito demagógico, muito bonito, mas é o que a gente tem que começar a lutar por essa questão de ensinar política para as pessoas, passar essa informação. Então, brilhante a sua explanação, Regiane. Olha, claro, eu vejo aqui, eu quero colocar uma pergunta para você, já passando a palavra para você de novo. Olha só, eu tenho falado muito com o professor Edivando e o professor Edivando e eu é muito engraçado, né? A gente fala, pô, o Brasil vai dar certo, sabe por quê, Edivando? Olha só, você tá de um lado, eu tô do outro, né? Ideologicamente falando. Mas a gente se respeita tanto e eu gosto de muitas coisas que ele fala para mim e ele me ouve em outras. Eu falo, pô, tá vendo como pode dar certo? A gente tem visões de mundo diferentes, mas a gente consegue conviver em harmonia, a gente consegue encontrar os nossos consensos e caminhar lado a lado. Isso é muito legal. É isso que está faltando. Então, olha só, eu falando com o professor Edivando, e aí ele falou para mim, né, professor Edivando, ele trabalhou na CUT, ele realmente gosta mesmo ele é um militante mesmo, no sentido assim, ele gosta das ideias da esquerda, e eu já sou mais voltado para a direita, mas enfim, ele me contando, dizendo o seguinte, pô, tem razão, a gente perdeu uma oportunidade na época do governo Lula de fazer a ruptura. E aí eu pergunto para você, essa ruptura, né, lá atrás, né, na época do governo do PT, do Lula, você acha que se o Lula não tivesse adotado, né, essa política da governabilidade, você acha que hoje nós estaríamos... Regiane, está me ouvindo? Regiane? Ei. Oi, está me ouvindo, Regiane? Pronto. Agora eu estou. Pode refazer a pergunta? Eu estava perguntando o seguinte, você acha, por exemplo, você acha que se lá atrás, né, o governo Lula tivesse adotado vamos dizer assim, essa ruptura no sentido de não fazer, né, o pacto, ou seja, da governabilidade, você acha que hoje a nossa realidade poderia ter sido diferente, Regiane? Boa pergunta. Difícil. Essa eu te coloquei. Desculpa. Você fala do pacto da governabilidade, tem um pacto agora que é pela democracia. Justo. Percebe que elas passeiam no mesmo ambiente, né? Enfim, embora com conceitos um tanto quanto diferentes e estrutura também diferentes. Mas, eu acredito que agora, quando a gente fala desse pacto pela democracia, o Lula bastante criticado, o PT bastante criticado, porque não quis assinar esse pacto. Né? E aí é aquilo que tem gente que defende uma frente ampla contra o que está posto ou pela democracia, e tem gente que defende uma frente democrática. O que eu percebo nas discussões, por exemplo, lá e cá, em outro momento e agora,
até onde você faz um pacto por mudanças com aqueles que contribuíram para o momento em que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que existe hoje dentro do Partido dos Trabalhadores, pelo que eu converso com algumas pessoas, pelo que eu escuto, enfim, pela leitura, se falou muito, se criticou a aliança do PT com o MDB, com Michel Temer, né, muitos dentro do partido, isso causou uma cisão dentro do partido, inclusive, muitos dizendo, não, mas como assim? Como vai fazer uma aliança com o MDB? E aí acho que esse papo volta agora, como vai assinar um pacto pela democracia com quem apoiou exatamente o governo Jair Bolsonaro, né? Ou seja, se assina, é criticado, se não assina, é criticado. É criticado. Então, acho que isso passa... eu acho que isso tem que passar por um processo de amadurecimento. Eu não gosto das extremidades. Eu acho que unanimidade é burra, extremidades também. Eu acho que a gente tem que tentar construir uma política que consiga pactuar, ou pelo menos Sim. unir a diversidade de pensamento, de modo que a gente consiga chegar num lugar que nos impulsione para frente. Né? Isso exige diálogo, isso exige, muitas vezes, reavaliação, né, das próprias posturas de decisões. Vamos voltar um pouquinho atrás. Ou então, olha, a gente errou fazendo isso lá atrás. Por que a gente vai repetir esse erro agora? Perfeito. Né? Isso tudo é muito complexo. Né? Mas eu acho que a chave para tudo isso, de fato, é a construção do diálogo. Eu acho que a gente não pode, por mais que você defenda pautas de direita, por mais que você defenda pautas, por exemplo, da economia mais liberal, isso não significa... Se a gente vai para as correntes clássicas do liberalismo, porque tem gente que acha que política social, política de bem-estar é coisa de esquerdista, é coisa da esquerda. Não é! Se a gente vai para John Keynes, que foi aquele que serviu de luz, né, para os Estados Unidos depois da Grande Depressão, depois de 29, né, de promoção de política de bem-estar, de promoção de ajuda aos mais pobres, para poder colocar dinheiro, né? Depois a gente tem o New Deal também, colocando dinheiro na mão das pessoas para que as pessoas possam consumir. Então, não é verdade que não haja comunicação, que a gente não possa se comunicar. Eu acredito que precisa de equilíbrio. E nesse momento a gente está precisando de equilíbrio. Nesse momento a gente está precisando de diálogo, né? Agora, claro, cada partido tem aí a sua forma de pensar. Eu não posso falar pelo PT, eu não posso falar por demais partidos, mas eu acho que se a gente ficar insistindo naquela tecla de cada um por si, a gente não vai conseguir sair do buraco que a gente se meteu. Entendeu? Acho que é por aí. E eu acho, viu, Regiane, eu acho não, tenho certeza, que, infelizmente, nós ainda no Brasil estamos ainda naquela velha falácia ou na velha ilusão de acreditar nos salvadores da pátria, né? Infelizmente, a gente sabe que salvadores da pátria é ilusão, a gente não vai ter um salvador da pátria, isso precisa ser construído de forma coletiva, né? Das bases da sociedade, ou seja, eu vejo muito isso hoje, tá? Embora eu goste, me identifico mais com ideias centro-direita, mas, por exemplo, você veja, nós estamos com carência, eu percebo isso, eu não sei se você percebe a mesma coisa que eu, Regiane, mas nós estamos com carência de líderes. E líder não é aquela pessoa que é o salvador da pátria, não. Líder é o que bota o bloco na rua e todos juntos venceremos. É o que falta hoje, um maestro, vamos dizer assim, um maestro, tá? Uma pessoa que, ou pessoas, ou líderes, que realmente a gente possa, poxa, legal, olha só, vamos lá, vamos seguir esse exemplo, ou ter credibilidade para que a gente possa seguir um exemplo, tentar algo diferente. Aí você vê no exemplo das pessoas que estão lá hoje, você fala, como é que eu vou seguir isso? Né? Fica um pouco complicado. Então, eu acho que carecemos de grandes líderes, viu, Regiane? Passa por aí também, tá? Eu não sei se você concorda com isso, mas eu acho que carecemos de grandes líderes, viu? Não salvadores da pátria, líderes. Concordo. E aí eu faço crítica à educação. A gente começou a pensar no modelo de educação que atomiza. E eu falo da educação básica, do ensino médio, que atomiza. Por que eu digo isso? Porque que não prepara o aluno, não,
prepara o aluno para o Enem. A vida se resume ao Enem, então a gente precisa rever essas políticas, né, de despertar o interesse. Antigamente, ainda na minha época, eu peguei isso, eu participava de grêmios, né, e a gente tinha, de fato, estudantes mais participativos, militantes do ponto de vista de brigar pelos seus direitos, né, e isso foi se apagando. Então, acho que a gente precisa dessa formação, uma formação política nas escolas. E aí a gente enfrenta um grande problema, porque quando se fala em debater política, de 2018 para cá, a gente entrou numa loucura, numa sandice, numa paranoia delirante, né, de achar que se falar sobre isso é doutrinar alunos, né? Então, como assim você não pode conhecer a história? Como assim você não pode debater a história? Como assim você não pode apresentar as diferentes versões? Né? Diferente disso é autoritarismo. E quando eu falo diferentes versões, eu não estou falando em dar lugar para mentira, não. Eu não estou falando em negar a história, não. Eu estou falando da gente estudar a história, os diferentes autores e tudo mais. E isso é importante, não a gente seguir guru e astrólogo, né? Pelo amor de Deus. Agora, então, acho que a gente precisa dessa formação política que a gente não tem, né? Eu, desde muito cedo, eu gostava muito disso e eu tive a sorte, meu pai morreu quando eu tinha 10 anos, ele me ensinou, me mostrou o prazer de ler, meus brinquedos eram livros, e eu sou grata, eu sou jornalista, meu pai era jornalista, talvez eu tenha trazido isso no meu sangue, mas eu tenho irmãos, são 6 irmãos, um deles está até assistindo, eu acho, que é o Sérgio, talvez o Regis também, o Júnior, enfim, eu tenho 3 irmãos, e uma irmã, Regina, que está aqui com a gente, que sempre conversaram, que sempre foram muito politizados, e isso me ajudou muito, e eu entendo que nem todo mundo tem esse privilégio, né? Mas as escolas precisam de formação política, e aí formação política não é formação partidária, né? A gente precisa deixar isso muito claro. E aí teve o Daniel Macedo, aqui acompanhando, advogado, beijo grande, Daniel, ele falou, a democracia aqui é uma farsa, nós vivemos um processo de democratização. Então, quando a gente fala, o país é democrático, mas é democrático para quem? Ele é democrático para o negro? Ele é democrático para o pobre? Existe uma coisa que eu estava lendo e eu aprendi muito recentemente, que fala do racismo interseccional. Ou seja, os negros, trazendo negros como exemplo, eles sentem o racismo de diferente forma. A mulher negra sente um racismo diferente do homem negro, né? E dependendo do seu status na sociedade, do seu poder econômico, eles também vivem de forma diferente, né? Então, a gente precisa entender essa diversidade, a gente precisa entender também que a gente, infelizmente, quando se fala de igualdade para todos, o princípio da igualdade da Constituição, a gente precisa entender que existe uma diferença entre o que é igualdade formal, né? O que é a igualdade material, enfim. A gente precisa entender isso, porque é aí que vem a questão das políticas públicas, é aí que vem a questão de você trabalhar essas políticas públicas, focando em minorias que têm menos oportunidades e menos acesso, para você promover equidade e colocar todo mundo em mesmo pé de igualdade. Né? Então, que democracia é essa? A gente precisa entender, mas a gente é um país em processo de democratização. Eu falava que a gente não tem uma democracia plena, e aí o Eric, acho que foi o Eric Maggio, ele pergunta, você falou muito em democracias plenas e tudo mais, você poderia citar um exemplo? Tem um estudo recente, que eu queria trazer aqui para vocês, é muito recente, saiu em janeiro de 2020, né, e que mostra que o Brasil, por exemplo, caiu no ranking do desempenho democrático dos governos. A gente ocupa hoje a 42ª posição. Cita uma democracia plena. Nós temos, por exemplo, a Noruega, a Suíça, a Nova Zelândia, que conseguiu aí barrar o avanço da pandemia, né? Então, são democracias plenas. Tem um pesquisador, professor Leonardo Avritz, que eu gosto muito, e que ele fala sobre participação nas democracias. E é interessante porque ele traz um gráfico, né? E nesse gráfico, que faz assim, quanto mais ele vem para a horizontal, mais existe a participação popular. Quanto mais ele sobe na vertical, mais tem conflitos. Então,
E é importante a gente entender que quanto maior a participação, também maior o conflito. Mas democracias plenas, dependendo das decisões políticas, elas podem voltar a ser ditaduras. Né? Então é por isso que a gente precisa desse cuidado muito grande. O que é que diz ou não se uma democracia é plena? Primeiro a gente tem que falar do voto, do sufrágio, que isso é importante em todas as democracias, mas a gente tem que falar também da participação, né? Da participação popular. E a gente, por exemplo, nas comunidades, nas associações, a gente não tem partidos políticos, mas a gente tem comunidades com voz, que promovem mudanças sociais porque pressionam o poder público. E a gente não pode negligenciar isso. E a gente também, nessas democracias plenas, a gente tem uma imprensa independente, livre e independente, o que é primordial porque traz transparência. Então, existem alguns critérios que fazem com que uma democracia seja plena ou não. E no Brasil, por esse ranking muito novo, nós temos aí apenas 6 pontos, numa escala que vai de 0 a 10. Portanto, nossa democracia é uma democracia falha. Estamos aprendendo ainda. Rejane Negreiros. Vou repetir de novo, acho que eu aprendi agora. Rejane Negreiros. Yes. Eita! Gente, olha só. Eu acho tão bacana, Rejane, porque você fala com uma forma... eu vejo nos seus olhos a verdade e principalmente a sua paixão, né, pelo tema. Você veja, nós estamos aqui já a gente foi conversando tal, e acabou a live. Não acredito que acabou a live. Daqui a 4 minutos vai começar o cronômetro aqui contar e aí encerra, né? Porque aqui o Instagram, em 1 hora, ele trava a nossa transmissão. Rejane, olha só, eu quero te agradecer imensamente. Olha, coração aqui, para você. Gente, uma salva de palmas para a Rejane aí, ó. Ela merece, né? Brilhante, bacana. Olha, Rejane, eu quero te agradecer imensamente em nome da Unicorp, da nossa família, em meu nome. Foi muito honroso para mim poder conversar com você, muito enriquecedor, aprendi muito com você. E olha, aquele dia que nós estávamos lá no 4º Fórum Multiprofissional, a gente não pôde conversar. Mas você vê como é que é legal? Ficou a sementinha, né? Você falou, você tem ciências políticas? Eu falei, fiz, vou fazer também. Que legal. E olha, eu acho que essa vai ser a primeira, porque eu já quero marcar a segunda com você, para a gente dar continuidade, porque não deu para falar tudo. Então, daqui uns 20 dias a gente já marca a segunda, tá bom, Rejane? Beleza? Tô dentro. Papo super legal. Adorei a participação, muita gente participando, trazendo, assim, trazendo posições muito legais. Obrigada, gente, por ficar com a gente até o fim. É muito bom falar de política. Rejane, eu quero que você encerre essa live. Olha, a palavra é sua. Se você tem aí 2 minutinhos, quando faltar 30 segundos eu te aviso. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, uma mensagem positiva para o futuro do nosso país. Enfim, deixa uma mensagem bacana aqui para o pessoal. Encerra essa live, é com você. Quando faltar 30 segundinhos eu te aviso. Vai lá. Eu acho que a gente não pode perder a esperança, sabe? A gente está vivendo momentos difíceis, momentos de obscurantismo, mas isso faz parte também, inclusive, do nosso amadurecimento. É bom que a gente veja tudo isso para que a gente saiba, né, que a gente tomou um determinado caminho, mas que a gente pode mudar de rota e a gente pode aprender também, né, com tudo que vai se mostrando para a gente nesse caminho. Então, eu acho importante que a gente esteja muito vigilante quanto à questão dos ataques à democracia. Eu acho que a gente precisa mesmo dessa postura de cobrança dos nossos poderes, dos nossos representantes. É preciso entender que a democracia é muito cara e a gente conseguiu de uma forma muito dolorosa e dolorida para que a gente deixe escapar pelas mãos. Então, não nos deixemos abater. Tem uma música espírita que eu gosto. Não se deixe abater, existe força em você que te funciona para frente. Eu acho que é desse jeito que a gente tem que pensar. Pensar sempre o melhor. Enfim, se a política está ruim, vamos tentar mudar. Mudar por meio do voto, mudar por meio das conversas, conscientizando pessoas. Eu acho que nosso papel, não só do professor, não só do jornalista, mas de todo cidadão. E aí, eu queria convidar vocês também, eu não sei se vocês conhecem, mas todos os dias na TV Manaíra, afiliada da Band, eu apresento o Primeiro Plano. É um programa que traz jornalismo político, que traz matérias de cunho econômico, que eu acho que são importantes e legais. Também estou na Band News. Também estou na Band News. E tem podcast Política com Rejane Negreiros no Spotify. Vai lá e acompanha.
Beijo, gente. Coração, tira a foto aí, pessoal. Coração, faz coração aí, Rê. Ó, coração. Tira a foto aí. Valeu, pessoal. Rê, beijo no coração. Deus Beijo. abençoe essa família. Obrigado. Amém. Beijo. Beijo. Obrigada pela Tchau. oportunidade.